Bem, nós estamos caminhando para o encerramento do mês de setembro e nós estamos exatamente a um ano de um pleito eleitoral. Ano que vem, 2026, nós vamos às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E quando a gente fala principalmente de Assembleia Legislativa de São Paulo e Congresso Nacional, trazendo aqui para a realidade de Barretos, sempre vem um assunto que ganha destaque. A necessidade de Barretos ter um representante, Barretos e toda a nossa região aqui. Nós temos um raio de ação de Barretos, na 13ª região administrativa, de mais de 200 mil eleitores. E a necessidade dessa região ter um representante nesses poderes constituídos. E claro que sempre esse assunto gera debate. Há 2 semanas nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Jornal a ex-prefeita de Barretos, Paula Lemos, que já colocou o nome à disposição como candidata à Assembleia Legislativa de São Paulo, candidata a deputada estadual. Semana passada, mais um assunto que ganhou destaque foi a filiação do ex-prefeito de Barretos, Emanuel Mariano Carvalho, ao PSD, Partido Social Democrático, que já tem a ex-prefeita Paula Lemos e tem como presidente o Gilberto Kassab. O Emanuel Mariano Carvalho também se filiou ao PSD. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar agora aqui no Conexão da Notícia. 7h30, horário de Brasília. É com muito prazer que eu estou recebendo o ex-prefeito de Barretos, Emanuel Mariano Carvalho, gentilmente atendendo aqui o chamado, o pedido do Grupo Jornal de Barretos Comunicações. Emanuel, bom dia, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Eu falei sobre eleições o ano que vem, até para ter pano de fundo sobre o tema principal. Essa sua filiação ao PSD, que já tem a Paula Lemos nos quadros, significa que você pode ser um pré-candidato a deputado federal o ano que vem, representando aqui essa região? É como eu sempre falo, sempre destaco aqui, e é sempre linha de debate com o ex-prefeito Web Rezec. Quando você assume uma cadeira, seja na Alesp ou seja em Brasília, são 513 cadeiras, você representa um estado. Mas claro que cada deputado prioriza o CEP dele, no caso a sua cidade. Significa que você pode ser um pré-candidato a deputado federal? Bom dia e seja bem-vindo à Rádio Jornal, a Rádio do Povo. Bom dia, André, bom dia, Ricardo, bom dia a todos que nos ouvem, né, pela rádio ou pelas redes sociais. É muito legal estar aqui, recebi o seu convite com muita alegria e realmente nós estamos a um ano das eleições. É hora de nós começarmos a falar sobre isso. E aí você já foi muito direto, né, André? Se eu vou ser ou não candidato? Pré-candidato. É uma pergunta bem direta, né? Eu sou pré-candidato. O que eu sempre estou ouvindo, e isso todos nós falamos, tal, é que Barretos assim, não tem mais uma representação como nós tivemos. A última eleição de um deputado foi em 2006 com o Dr. Web Rezec. E ele nos representou durante muitos anos na Assembleia. Essa foi a última vez que ele exerceu, de 2006 a 2010. Né? E depois nós não tivemos mais deputado na nossa região. E o que a gente sabe, e isso é inegável, é que muitos deputados ajudam a cidade, mas ajudam na medida daquela dosimetria. Olha, eu tive lá 300 votos, 400, eu coloco isso. Nenhum deputado senta aqui e fala, ó, eu sou Barretos, eu sou de Barretos, eu sou da região de Barretos. Eu quero trazer, e um deputado federal, por exemplo, pode trazer de 40 a 60 milhões de reais por ano. É uma quantia muito expressiva para uma região. Dá para se fazer muita coisa. Então a gente vive realmente pegando, com a expressão correta, migalhas de um, de outro, que vem e ajuda, tal. Alguns mais, outros menos, mas não é uma coisa constante. Não é uma coisa que Barretos pode sentar e falar assim, nós temos o nosso deputado. Se precisa de um voto de um deputado, lá, ou seja na Alesp, ou seja tal, esse deputado, ele pode pedir coisas extras. Olha, eu preciso, minha região está pedindo a duplicação da Faria Lima, pelo amor de Deus, daqui até Colômbia, esse trecho de Olímpia, Barretos, até Guaíra, que eu faço bastante esse trecho, é uma loucura, André. Isso virou uma roleta russa. E aí, radarzinho aqui, radar ali, mas e a duplicação?
Quando é que nós vamos ter essa notícia de verdade? Porque uma coisa é chegar lá, nós estamos estudando, estamos vendo, estamos querendo, isso não leva a nada. O importante é ter o assinado lá, nós vamos fazer isso. Então eu acho que um deputado por Barretos pode muito bem encabeçar essas discussões. E mais do que isso, André, eu vejo assim que uma representação política ela é muito importante não só no aspecto político, em todos os outros aspectos. Hospital do Câncer, Santa Casa, tudo isso pode ser beneficiado com a atuação de um deputado. E é claro que da outra vez, há 4 anos, nós tentamos fazer um acordo assim para ver se saía um deputado federal e um estadual de Barretos, mas isso infelizmente fica muito difícil. Vamos tentar novamente. Eu acho que está na hora da gente amadurecer politicamente Barretos. Olímpia, que é menor que a gente, já teve deputado federal, já teve deputado, tem deputado estadual, teve deputado estadual. Então está na hora da gente amadurecer. O barretense precisa amadurecer. Eu não gosto muito do André, eu gosto mais do José, do Joaquim e tal. É hora da gente fechar num nome que tenha condições de ser deputado e esquecer um pouco essas diferenças que existem ao longo do tempo e fazer um candidato a deputado federal e um estadual por Barretos. Você acredita que a eleição do ano que vem vai ser uma das mais difíceis da história? Eu vou explicar o meu ponto de vista. 2 eleições atrás, por exemplo, na eleição proporcional, nós tivemos uma eleição com 10 candidatos de Barretos, cada um com sua realidade. Um querendo marcar território para a eleição 2 anos depois, outro fazendo composição no quociente eleitoral para grupos, enfim, cada um com sua realidade. Mas essa vacância aí de um deputado, o último foi o Hebe, muitos outros candidatos não trabalhavam de forma tão efetiva como aqui em Barretos. Então você acredita que os nomes de Barretos aqui por nossa região vão ter uma dificuldade a mais porque vai ter muita gente querendo vir pegar voto aqui? Claro, com essa ausência de uma representação, eu acho que isso retirou todas as porteiras e Barretos foi invadido por muitos deputados. Se você pensar, nós temos aí mais de 20 deputados que vêm e dá 200 mil, alguma coisa, mas que no montante não faz uma diferença muito grande para a cidade. Então, eu acho que a palavra certa é amadurecimento. Nós assistimos há 4 anos, quem queria ser candidato para ajudar o seu federal do seu partido, alguns que tinham pretensões para ser prefeito, então lançaram mesmo sabendo que não iria ganhar. Então, isso tudo pesa por fato da gente não ter um deputado. Mas agora, sendo encabeçado pelos grupos, pela imprensa, eu acho que se fizer um movimento, eu acho que Barretos consegue eleger pelo menos um deputado, seja estadual, seja federal, ou, na melhor das hipóteses, se a gente conseguir com a região, trabalhando a região, a gente pode ter a certeza de que a gente poderia eleger. Veja bem, nós temos na região, André, na região administrativa de Barretos, por volta de 500 mil votos, eleitores, 500 mil. Na 13ª região, são 19 municípios. Se a gente juntar tudo, nós chegamos entre 450 a 500 mil. Então o número que eu falei foi modesto, eu falei mais ou menos 200 mil, são 400 mil habitantes ou eleitores? Eleitores. Com as abstenções e tal, nós podemos chegar a 350 mil votos válidos, por exemplo. Isso é suficiente para eleger um federal e um estadual da nossa região. É amadurecimento. Eu acho que está na hora das ideias serem amadurecidas. Você foi prefeito de Barretos. Como é que representa você ter, por exemplo, esse estreitamento com o deputado? As portas se abrem mais facilmente mesmo? Sim, eu acho que o que aconteceu ao longo do tempo, não só eu, mas todos os prefeitos, fizeram alguma conexão com algum deputado que pudesse ajudar mais. E ajuda um pouco tal. Mas é o que eu digo, um deputado da cidade de Barretos, é óbvio que a cidade seria prioridade. E a região? Quando eu falo Barretos, eu estou falando da nossa região. Eu acho que um deputado pode ter um efeito muito importante em várias cidades, principalmente as menores também, que ainda sofrem mais do que Barretos sofre. Porque Barretos tem o Hospital do Câncer, que chama muito a notícia, nós temos a Festa do Peão, que chama muita notícia, mas nós temos cidades menores aqui que não têm assim, um atrativo para que possam vir investimentos como Barretos tem. Você
fez sua filiação semana passada ao PSD. Partido que tem a ex-prefeita Paula Lemos como um dos componentes nessa composição. É o indicativo de que pode acontecer esse lançamento aí, ela para estadual, você para federal? André, o que aconteceu na minha filiação, eu tinha convite para alguns partidos, eu estava num partido que eu tenho até que agradecer, que foi o Democracia Cristã, um partido que eu me senti muitíssimo bem, mas que tem assim, pouca viabilidade para que a gente possa ser candidato por lá. É um partido excelente, Edinho, o pessoal todo me recebeu de uma maneira muito calorosa. E numa conversa entre amigos lá em São Paulo, o Kassab perguntou a meu respeito onde eu estava, que agremiação eu estava, e diante de falar, o Emanuel está meio parado lá, tá no... Então ele sugeriu a esse amigo em comum e ligou ao Martelli, que é o que trabalha com ele, e me convidaram, eu fui a São Paulo, fiquei 1 hora lá sentado com o Kassab, conversando, entendi toda a sistemática que o partido tal. Hoje o Kassab é o grande político do Brasil, grande hoje. Líder nacional, aquele que tem equilíbrio, aquele que que mais ou menos orbita em todos os setores mais ou menos da como política. eu vejo política. Eu não vejo política de porteira fechada, aqui eu entro, aqui e tal. Eu acho que um político ele tem que saber conversar. Você vê o que está se transformando o mundo, o de esquerda mata o da direita, o da direita acha que foi bom ter morrido o outro, então o da esquerda também. É uma loucura, André. Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade muito difícil, muito difícil. Esses ânimos acirrados para a política não faz bem. Você vê que nós tivemos 4 anos do Bolsonaro e agora estamos indo para 4 do Lula. Que expressão nós tivemos no Brasil? O que aconteceu de diferente a não ser eles ficarem um discutindo com o outro, entendeu? Isso não tem levado muito a nenhum resultado positivo. E o Kassab, ele tem esse equilíbrio, que eu acho que é o mais importante, de poder ouvir, de saber decidir o melhor caminho. E fez o convite, eu aceitei. A Paula também me aceitou no partido, porque, convenhamos, ela estava no partido há mais tempo do que eu, então me recebeu também muito bem, entendeu? E eu acho que está tudo muito certinho. Em termos de candidatura, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar, a Paula vai ajudar, eu também já fiz assim uma menção em relação ao Dr. Rafael, para a gente sentar, para a gente começar a conversar sobre Barretos. Eu acho que é o momento de nós conversarmos sobre Barretos, assim, com as armas no chão, ninguém armado, né? Vamos sentar e vamos tentar conversar. E eu acho que também, nesse modo, também o prefeito deve entrar, talvez ele seja o capitão desse barco, ele deve ser a pessoa que deve capitanear esse barco, para que a gente possa assim, sentar e falar assim, nós temos condição? Temos, então vamos em frente. Olha, vai acontecer isso, eu não vou, outro não vai, então tudo bem. Então eu acho que aí cada um pode falar por si, mas eu acho que uma grande composição poderia fazer de Barretos uma cidade com 2 deputados. Com relação ao partido, ao PSD, no panorama que você viu ali, porque existe aquela situação, é importante que o brasileiro, mesmo com todos os problemas que o Brasil tem enfrentado, é importante que o brasileiro ele também está olhando política de uma forma diferente do que olhava. Tá se interessando mais pelo tema. Você acha que pelo quadro que o PSD tem, falando em federal, dentro daquela proposta do quociente eleitoral, dá para você ir de reboque numa candidatura aí, de repente? Pelos nomes que tem no PSD? Na conversa com o Gilberto Kassab, em São Paulo, eu perguntei exatamente o que você perguntou, mas a minha pergunta foi mais direta. Quantos 1000 votos precisariam para um candidato a deputado estadual e deputado federal pelo PSD? Essa conta ela não é tão fácil de se fazer. Mas você tem uma previsão, porque uma às média, vezes, né, entram aqueles puxadores de voto fantásticos que faz 2 milhões de votos. Isso ele leva, desde que os outros façam o quociente eleitoral, ele pode levar aí 3, 4 candidatos juntos. E agora, André, com essa questão de não ter as coligações, cada um vai na sua chapa pura,
Isso vai fazer com que esses partidos maiores tenham chance de fazer mais deputados. Então ele imagina que possa fazer 17 deputados federais por São Paulo. Imagina, 17 deputados. É muita coisa. Vai subir deputado federal com 60 a 70 mil votos. Vai subir deputado estadual, provavelmente, com 50 a 60 mil votos. Dá para Barretos então, ter uma região ter um pensa representante. bem. Agora, claro que isso tudo é uma lógica que só a urna confirma, né? Ninguém pode falar isso. Mas veja bem, eu, na última eleição que eu tive, que eu disputei, André, eu tive 43 mil votos na cidade de Barretos. Então, veja bem, se você tiver uma votação em Barretos, um deputado sair daqui com 40 mil sendo o deputado da cidade, né, o Emanuel, a Paula, o Rafael, seja lá quem for, que saia com essa quantidade de votos, você consegue muito, assim, tá muito próximo de ser eleito e ter esse sonho concretizado. Tá, já está quase vencendo o tempo. Quero fazer duas perguntas para você em uma só, para a gente concluir, porque são temas sensíveis à nossa comunidade. Durante o mês de agosto, a Prefeitura de Barretos inaugurou a estação de captação de água lá do Rio das Pedras. E a gente sempre conversou sobre esse tema aqui. Ano passado, Barretos viveu a pior crise hídrica da história. Esse projeto é da sua gestão, de 2010. Como é que foi que ele foi concebido e por que não foi implementado só agora? Porque eu acho que é um projeto de cidade ali, né? O projeto é da sua época, a Paula iniciou e o Odair concluiu, ou seja, é um projeto de cidade que está beneficiando o barretense. André, vou tentar ser rápido e dizer, eu consegui, em 2007, eu consegui uma verba do PAC, mas era uma verba, não era a fundo perdido, de 35 milhões para se fazer a estação e fazer a fundo de vale. Infelizmente, não consegui aprovar na Câmara Municipal. Em 2011, 2010 para 2011, eu consegui 25 milhões, esse é a fundo perdido, que nós deslocamos 12 para fundo de vale, que teve a sua conclusão, e 13 para a estação de tratamento de água do Rio das Pedras. Não tem, eu conversava anteontem até com o Leone, no SAI não tem muito o que errar, André. É só você seguir o plano diretor que foi feito, e foi muito bem feito um plano diretor. E qual era a grande necessidade? Uma captação de água superficial. Uma bomba, você leva 3 dias para tirar, 5 para consertar, e mais a cidade sofre com isso, como sofreu o ano passado. Porque além da seca, as bombas também começaram a dar problema. E aí nós conseguimos essa verba. Eu acho que o mérito de conseguir esse recurso, né, eu tive esse mérito, consegui. Depois, por uma ideia errada, uma concepção errada, acabou-se durante muito tempo deixando isso parado. E aí eu falo do mérito da Paula, que ela resgatou esse projeto. Esse projeto estava quase perdido, né? Tinha o dinheiro lá, o dinheiro estava lá, eu fiz uma parte da adutora para poder garantir o recurso, por isso que não foi perdido, porque quando eu assinei o contrato em 30 de agosto do meu último ano, eu tive que fazer um pedaço da obra para garantir o recurso, e eu fiz esse pedaço da obra e garanti o recurso. E a Paula resgatou isso, e o Odair terminou agora. Você pode ver, água superficial é muito mais tranquilo de você corrigir os possíveis ocorrências que possam ter. E hoje nós passamos aí um tempo, né, assim, em que nós não tivemos uma falta de água substancial. Em alguns pontos, às vezes, faltam mesmo, até isso acontece quando você deve mudar os registros, as coisas, às vezes algum lugar fica sem. Mas, de uma maneira geral, a estação de tratamento do Rio das Pedras supriu e muito os poços profundos nesse ano, né? Esperamos agora as chuvas, né? Queremos as chuvas, e aí partir para a segunda etapa, que é buscar água de um rio maior, né? Eu acho que essa agora é a próxima etapa, e não pode, quer dizer, resolvemos uma, não é para descansar, vamos correr atrás da outra, porque as coisas mudam rapidamente. Muito obrigado pela presença, viu?
sucesso aí na empreitada, que de repente pode se tornar realidade o ano que vem. Alguma consideração que você entenda pertinente nesse final? Não, André, apenas agradecer, né? Eu acho que... É legal que a gente veio aqui debater Barretos, Claro. tá? Aqui, aliás, a nossa tribuna é aberta a todos. Não, Nosso e ponto esse- principal é Barretos, é a nossa cidade, né? E esse jornal, né, completou 10 anos. 10 né? anos, Então né? você vê a credibilidade, você vê os ouvintes aqui interagindo, André. Muitas Vocês mensagens estão- chegando aqui. Vocês estão de parabéns. Eu acho que esse é um modelo assim, muito bom e informa Barretos. Você, André, eu posso dizer que você tem o seu nome já ligado na história do jornalismo de Barretos. Muito obrigado, boa semana para você. Obrigado. Bom, tá aí, gente. Entrevista com o ex-prefeito de Barretos, Emanuel Mariano Carvalho, aqui no Conexão da Notícia.